Aí a pessoa pensa assim, não vou gritar, logo vou cochichar. Menina, tá trocando 6 por meia dúzia, porque o cochichar ele faz tão mal para a voz quanto É gritar. um esforço É um também, né? esforço também. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu abro a porta do consultório para a doutora Karen. Gente, eu fico tão feliz em poder reencontrar as pessoas, e principalmente pessoas que nos ajudaram, e ela me ajudou bastante. Não é de hoje que eu trabalho com a voz, e eu passei por um problema sério, estava muito rouca, e precisava continuar os tratamentos. Eu a encontrei, ela, vocês vão ver esse rostinho, sabe, indicou profissionais, indicou tudo que eu precisei fazer, os exames. Até hoje eu faço os mesmos exercícios, ela acabou de brigar comigo, porque eu vou voltar a cuidar da voz, e a doutora Karen está aqui hoje, aceitou o convite, né, para estar aqui. Obrigada, Eu agradeço. bem-vinda, Eu agradeço. apresente-se. Eu agradeço demais. Eu sou Karen, fonoaudióloga, sou mestre em estudos linguísticos, especialista em voz, especialista em fluência, doutora em ciências da saúde e estou fazendo pós-doutorado em ciências médicas. Sou fonoaudióloga clínica e docente também, docente em um curso de graduação. Professora, doutora, pós-doutora, não dava, né? Se fosse para eu apresentá-la, é uma lauda, assim, e por que essa necessidade, o gostar tanto de estudar, de ter ido tão longe? Já era um plano, Karen? Sempre foi um plano. Eu sempre gostei muito de saber. Desde a época da faculdade, eu era monitora. Aí lá na faculdade as pessoas começavam a falar comigo e me davam, né, o feedback. Nossa, mas você consegue explicar, e não sei o quê. E eu sempre fui colocando mais coisas e isso me levou à docência. Mas eu sempre quis, eu sempre fui curiosa. Eu gosto de saber demais. Aí as pessoas, mas você estuda muito, porque eu gosto de saber. E eu agora eu espero dar mais uma paradinha e mais leve, mas eu sempre quis, sempre foi um plano meu ser doutora, sempre fui Pós-doutora, pós-doutora, sempre foi um plano, assim, maravilha. uma meta talvez. O consultório aberto, ele tem justamente esse objetivo, para que as pessoas conheçam os profissionais além do jaleco e entendam mais, porque são tantos termos técnicos e às vezes a gente procura o fono, tem gente que não sabe o que a fonoaudiologia faz. Imagina entender tudo isso, ter um fono pós-doutor. Então explica para a gente a ciência, né, que é a fonoaudiologia. Depois, quando você decide aí, depois de se formar, muito provavelmente você viu uma necessidade e aí escolheu se tornar mestre em tal área. Então, qual é a abrangência, do que um fono cuida? Por favor, nos explique. A fonoaudiologia é a ciência da comunicação. Ninguém sabe mais de comunicação do que o fonoaudiólogo. Por mais que tenhamos diversos outros profissionais, como na comunicação mesmo, né? A comunicação social que abrange jornalismo, a publicidade, mas quando a gente fala da parte fisiológica da comunicação, fisiológico que eu digo é a questão da saúde mesmo, saúde vocal, a da articulação e tudo mais, é o profissional que a gente procura, seria o fonoaudiólogo, né. Eh, quando eu falei agora, né, dessa questão da qualificação,
não é o título, e sim a necessidade da gente, das especificidades, das individualidades, e que, para mim, é fundamental que a gente saiba ser específico. Nada é bom para todo mundo e nada é ruim para todo mundo, né? A gente, então, por isso que eu acho essa necessidade da qualificação profissional. E não é o título em si. O título eu acho que é só uma consequência. Falar, é doutora, tá, mas é aprofundar mesmo em determinados assuntos. Quando nós, aqui no Brasil, nós temos a fonoaudiologia, os profissionais eles saem generalistas. Então, a pessoa o aluno que está agora na graduação, ele sai apto a atender todas as áreas da fonoaudiologia, voz, a parte de audição, a linguagem, a disfagia, fonoaudiologia hospitalar. Então, ele sai apto a atender todas as áreas. Só que, assim como nós vemos tudo muito genérico, tudo muito amplo, a gente tem a necessidade de se aprofundar. E aí, desde a época da minha graduação, as pessoas achavam, por exemplo, o tema de voz, até hoje é assim, viu? Os alunos, eu sou professora de voz, e às vezes eu falo na sala, quem vai para a área da voz? Aí o pessoal, não, é difícil. E eu nunca achei difícil, assim. E aí eu era monitora, e quando eu me formei, eu falei, gente, eu quero me aprofundar nisso. E eu fui estudando, 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 e até hoje a gente continua estudando, né? Eu acho que, assim, todo profissional, ele sempre vai ser um estudante, porque a partir do momento que a gente entende que a gente não sabe de tudo, e ainda mais que eu sou de uma era, eu sou de outra geração, então eu peguei muito a parte analógica, e hoje em dia nós estamos na era digital. Eu acho que só disso já tem que fazer o estudo ser constante. Coisas que nós fazíamos no passado, hoje em dia nós temos, às vezes, equipamentos que potencializam o trabalho. Exemplo. Exemplo, o laser. Aqui, olha. O laser, esse equipamento que está, às vezes as pessoas veem em redes sociais e eu não quero que as pessoas entendam que isso seja um instrumento milagroso, porque nada não é milagre, não existe milagre. Mas esse é um dos equipamentos que nós podemos usar em benefício da voz, por exemplo, em diversas áreas da fono. Mas é muito comum a gente ver isso aqui usado na voz para melhorar, para dar mais retardar a fadiga. O Então, o cansaço. cansaço. Então, um cantor, por exemplo, um profissional da voz, você que usava muito a voz e usava às vezes assim mais de 24 horas numa maratona, a gente pensa, considera como um atleta da voz. Um atleta tem alta demanda, um profissional da voz também tem alta demanda vocal. Então, na minha época de graduação não existia isso. Esse é um dos equipamentos. E hoje em dia a gente já tem esse Eu fiz equipamento. uma surpresinha aqui para ela. Os meus equipamentos, que aí é legal que a gente pode explicar. E você que tem dúvida, né? Gente, pensa essa caixa cheia de coisa. Primeira vez que eu recebi, aí você vai perguntar assim. Meu Deus! Isso é um aparelho? É. E tem toda uma questão, né? Eu De duvido. um fixo, e eu tenho outro que é maleável, tenho a minha Tem o tubo, o garrafinha. Laxvox, você tem, então. O nebulizador. Meu Deus, isso mostra também a atenção do paciente, Olha né? como eu tava dodói na época, que aí precisava. Gente, eu fiquei realmente sem voz. Por que a Carolina procurou um fono? Se eu não tivesse tido problema, olha o nebulizador. E eu ainda tenho um que. Como é que fala? Não, olha só, gente. Olha o tamanhozinho desse. Esse, Para que serve isso, dona Karen? Na verdade, Eu não coloquei na boca, pode ficar tranquila. na verdade, esses canudinhos, a gente chama isso de exercícios de trato vocal semi-ocluído. Todos eles. Então, nós vemos assim, olha, assim como tem ainda os de silicone, Não é uma né? brincadeirinha que vocês estão pensando aí, gente. Não mesmo.
Não mesmo. Então, esses equipamentos, na verdade, são canudos, são tubos de diferentes diâmetros, né, ou de calibre diferente e tamanhos diferentes também. Então, a largura o calibre, né, o diâmetro do tubo interfere no exercício, o tamanho dele interfere no exercício. Então, são equipamentos, né, instrumentos que eles fazem uma resistência ao ar. Eles fazem uma resistência ao fluxo do ar. E aí, nós trabalhamos, a gente chama isso de pressão retroflexa. O que que é a pressão retroflexa? É o ar que volta. É o ar que está voltando e ele vai abrindo, diminuindo o impacto da vibração. Então, o objetivo é esse, é a gente diminuir o impacto. É claro que nós utilizamos isso daqui também para melhorar o fechamento das pregas vocais e tudo. Mas eu estou emocionada, confesso para Aqui você, ainda de tem. você, porque ainda mais esse daqui, que ele é de vidro. E ele quebra com facilidade. E aí, tantos anos e você tá com o Não, seu a minha aqui. garrafinha com o meu flexível, que é o que eu ainda Uso. repito, morrendo de medo de acontecer algo, eu tenho, além desse nebulizador, eu tenho um massageador Sim, que fica zzz exatamente. fazendo. Só que aí não Oh, adianta nada, né? tô feliz, assim, com você ter é claro que são exercícios, são instrumentos. Esse também é instrumento? Também é, também é o caso também. Aí eh, o shaker e são instrumentos, o shaker, por exemplo, ele é da fisioterapia. São equipamentos que a fonoaudiologia, nós pegamos diversos e essa é a coisa legal, Carol, a interdisciplinaridade e a gente pegar conhecimento de outras áreas e fazermos a adaptação para a nossa demanda. Ele é um instrumento tão utilizado na fisioterapia há tantos anos para limpar mesmo os pulmões. E a gente, olha, peraí, isso aí é trato vocal semiocluído. Os exercícios de trato vocal semiocluído são aqueles que fazem alguma obstrução à passagem de ar, ao som que está vindo das pregas vocais. Então, quando eu coloco uma barreira de ar, o ar volta, uma barreira física, né? O ar volta e aí a gente consegue fazer a mobilização das pregas vocais e sem impacto. Então, tudo isso que eu fico soprando, um de Assoprando, um jeito, outro cada um de outro, ele vai fortalecer. fortalece É o também. exercício que eu estou fazendo para que eu consiga ter mais voz, para que eu consiga ter Sim, mais força. deixa É só. isso? Exatamente, olha só, deixa eu tentar explicar. Então, as pregas vocais, as cordas vocais, né? Na verdade, são duas pregas. Então, prega vocal direita, prega vocal esquerda. O movimento ele é bastante suave. É isso, é um movimento ondulatório. E ele vai acontecendo de forma sincronizada. Quando esse movimento não acontece de forma sincronizada, aí a gente tem irregularidade nessa vibração, aí nós vamos ter uma voz rouca. Então, toda Hum. vez que a gente está ouvindo uma voz rouca, tem que se acender o alerta. Ixi, as cordas vocais, as pregas vocais não estão vibrando igualzinho, não. Elas não estão vibrando com regularidade. Às vezes as pessoas fazem força e batem com força uma na outra, e aí não é o movimento que acontece. E ele acaba fazendo essa força. Quando eu coloco uma camada de ar passando, você concorda que a gente amortece o impacto. Então, esses tubos, eles acabam sendo isso, para amortecer o impacto e acaba que nós vamos melhorar a vibração e fortalecer também com a quantidade certa, a gente acaba fortalecendo esse E o movimento também. laser, ele potencializa esses exercícios ou é uma outra Outra função? coisa, então o laser, na verdade, o laser ele vai colocar com uma espécie, a grosso modo, de como se fosse dar uma energia a mais. Ele vai dar uma energia para você. Na verdade, o laser ele vai potencializar na hora da produção de ATP, de energia. Então, a gente vai demorar mais a entrar em fadiga. Colocando aqui para nós. Você, por exemplo, um profissional da voz, fala: "Nossa, eu fico cansado depois de meia hora que eu estou falando, eu já estou cansado". Nós, com exercícios, nós conseguimos retardar isso. Aí você depois começa a ficar cansado depois de uma hora, depois você começa a ficar cansado depois de 2 horas, e isso com os exercícios que a gente chama de condicionamento. É o condicionar a musculatura. Aí vem o laser, que ajuda. Eu já estou com a musculatura já em trabalho e eu coloco o laser.
E aí o laser, ele ajuda a dar mais energia e a gente retardar esse processo que vai acontecer mesmo. E é saudável. Você ficar cansado não é E patológico. aí, e nesse caso do cansaço, é a voz ficar cansada, ela começar a falhar. Isso. E aí você às vezes está fazendo um esforço muito grande por N motivos, tá? E aí você está fazendo um esforço muito grande. E aí as pregas vocais, às vezes, elas começam a bater, começam a ter edema, um inchaço. E aí, se tem um inchaço, ela não vai vibrar com a regularidade. Se não vibra com regularidade, a voz rouca que eu falei antes. E aí ela começa a falhar, ter escape de ar, porque elas não conseguem fazer o fechamento completo. Se tem uma aberturazinha assim, ou assim, ou assim, por essa abertura, escapa o ar. E aí, se escapa o ar, nós vamos ter uma voz rouca e vamos ter uma voz soprosa, aquela voz que tem ar, que em alguns momentos você já ficou assim. Muito. Eu É, ainda fico e assim. aí, Na isso que a gente verdade, tem eu que acho que entender. tem, Uma lesão. claramente, assim. Uma lesão? Porque essa rouquidão, e teve a questão do tabagismo, né, que inclusive quero que você fale sobre isso. É muito feio, mas eu acredito que é muito importante não justificar, né? Eu fumei, gente, dos 15, eu acho que eu fumei por mais de 15 anos, quase 20. E acredito, né, unido a sempre estar falando, a trabalhar com palestras, a tudo isso. O meu atendimento o dia todo, agora aqui eu ouço muito mais, mas também tem a parte que eu estou liderando a equipe. Então eu acredito que houve essa questão do tabagismo. Qual é o malefício do tabagismo para as nossas cordas? Meu Deus. São tantos, benefício não tem nenhum. Hum? Benefício não tem nenhum. E eu sempre falo isso, Carol. Fala assim, fala com os exercícios que são bons para voz. Eu falo, pensei, tem que ver qual é a sua necessidade. Agora, uma coisa que eu posso falar, uma dessas por exemplo, o cigarro. Eu posso te falar várias coisas que são ruins para a voz, o cigarro é uma delas. É zero benefício, não tem benefício nenhum. E o malefício dele é as toxinas, elas vão penetrando ali naquela região, e principalmente para nós mulheres, acontece ter uma lesão, uma doença, né, que é o edema de Heinck. O edema de Heinck é um espessamento que acontece nas pregas vocais, na região, na verdade, na região ali da laringe, e esse espessamento ele causa um edema tão grande que a pessoa fica com uma voz virilizada, é uma voz de homem, né? Uhum. E aí acomete muito, às vezes as pessoas estão fumando, e eu falo isso inclusive com a questão do cigarro eletrônico que está em moda agora. O cigarro eletrônico, eu falo isso com os meus alunos, que em breve nós vamos ter um surto de câncer em jovens advindo do cigarro eletrônico. Aí a idade que doenças graves vão acometer as pessoas vai reduzir cada vez mais. E uma das coisas é o tabagismo, seja do cigarro convencional, seja a questão do cigarro eletrônico. Mas a pessoa que fumou, às vezes ela fumou durante muitos anos e depois dos 45, dos 50 anos, é que ela vai sentir a voz ficando virilizada, mas isso advindo de tabagismo ao longo da vida. Então, no homem, a voz já é grave. Então, a gente tem um impacto muito menor. Agora, nós mulheres, a tendência é nós termos uma voz mais aguda. E essa voz, ela vai ficando mais grave e não tem muito o que fazer, tá? Vai recuperar? Não, não vai recuperar. A gente consegue, com a fonoterapia, melhorar. Mas voltar ao que era não volta. Agora, a minha voz sempre foi mais grave, Uhum. né? Agora, falhar, que muitas vezes eu estou cantando no louvor da igreja ou alguma coisa assim, eu não consigo ir, né, com aquele grito. Me lembro que adolescente eu gritava. Tanto que lembra que no treinamento a gente Eu precisava lembro, treinar o grito. o grito, O porque eu grito. preciso dessa grito com força e eu apoio. falo com força, eu uso a voz, a questão da emoção, então essa falha, né, acontece. Eu acho que a rouquidão é um ponto,
né? E também eu acredito ter outros hábitos que você podia nos explicar. Por exemplo, eu lembro que você falava para eu comer maçã, né? Tem todas as outras coisas, a temperatura da água, Sim. o quanto ingerir de água. Então, quais são, né, os hábitos para que eu possa, independente de trabalhar com a voz ou não, mas alguém que quer cuidar da voz? Então, a maçã é uma dessas coisas. A maçã, na verdade, ela não trata nenhuma lesão, ela não trata rouquidão, por exemplo, uma patologia. Só que a maçã, ela vai dar uma sensação de uma limpeza maior, porque ela tem é uma substância astringente. Então, a saliva fica mais fluida. Então, comer maçã é legal, porque ela vai fazer o oposto do que faz, por exemplo, você ingerir leite e derivados antes de usar a voz profissionalmente. Isso faz mal? Leite e derivados faz mal para a voz? Não. Não fazem desde que, se a pessoa não tiver nenhuma intolerância, tá tudo certo. O problema é só antes de usar a voz, porque isso pode prejudicar um pouquinho, deixar mais espessa a saliva, dificultar a articulação e tudo mais. Então a maçã é uma coisa legal. Agora você comer uma maçã, Carol, é importante isso, legal a gente falar sobre isso, porque eu já vi casos de pessoas que comem tipo 20 maçãs num dia, como se isso, não, você comeu uma, comer 20 não vai fazer diferença nenhuma. A não ser do ponto de vista nutricional, mas aí é outra área, né? Aí é um nutricionista, uma pessoa que vai. Agora, do ponto de vista vocal, ela tem uma substância astringente, então faz bem para gente nesse sentido, de dar uma sensação de mais limpeza, além de melhorar também essa questão da articulação, porque a gente tem que mastigar e tudo mais. Beber água. Água é fundamental. E a água, ela não passa lá nas cordas vocais, como as pessoas pensam, porque senão a gente engasga. Hum. Então, ela vai fazer uma hidratação que a gente chama de hidratação indireta. Ela vai de forma indireta. As pessoas precisam beber mais ou menos 2 litros de água por dia. Mas uma conta interessante para quem faz, principalmente quem é um profissional da voz, é calcular mais ou menos 35 ml por peso, por quilo. Então, se a pessoa tem 100 quilos, por exemplo, ela precisaria de 3,5 litros de água. Então, esse cálculo ele varia muito de pessoa para pessoa, mas pelo menos 2 litros de água. E eu falo, não espera ter sede. Vai bebendo de golinho em golinho, que isso vai criando, vai se tornando um hábito. Então, beber água, a nebulização, ela é hidratação direta. Isso chega diretamente nas pregas vocais, mas ela não substitui a água. Um não substitui o outro, tá? Então, beber água, dormir. Nossa, dormir é fundamental para a recuperação da musculatura. Então, o sono é uma coisa que você pode perceber. No momento que você não dormiu bem, em algum momento, você vai, a chance de ter a voz ficar mais pesada, ficar com fadiga mais rápida é muito grande. Então, o sono é um excelente remédio para a voz, tá? Então, beber água, frutas. A gente tem que pensar que quando a gente está lidando com um profissional da voz, às vezes a gente vai precisar de um auxílio, assim como um atleta precisa, às vezes, de suplementos, e suplemento nada tem a ver com substâncias ilícitas e anabolizante. Nada tem a ver, tá? Suplementação, às vezes a gente faz uma suplementação, por exemplo, de vitamina D, tá? Mas quem vai fazer suplementação de vitamina D? Quem tem carência de vitamina D. E aí o médico que vai passar, o nutricionista, o profissional indicado. Aqui no nosso caso, eu sou fonoaudióloga e aí eu mando às vezes o meu paciente para um profissional, para um outro profissional, um nutricionista, por exemplo, o médico, e o nutricionista vai colocar alguns suplementos para os profissionais, para exatamente melhorar a performance e tudo mais. É um trabalho conjunto. Então, essas coisas fazem bem para a voz. Me lembrei de uma situação, e sempre dá essa travadinha também. Que na época eu tive que retirar o café, porque eu estava também com refluxo, Hum. e são várias outras.
eu tomo Coca-Cola ou algo gaseificado antes, a probabilidade de arrotar, porque você está ali falando muito. Então, saber de tudo isso foi depois de entrar em contato com você e entender que tem todo um protocolo Sim. do que não fazer antes, ou seja, é uma ciência muito séria, né? E é certíssimo isso que você está falando, e importante. E nós temos as questões individuais. Quando eu estou dando aula, eu falo isso para os alunos. Não, nada vai ser ruim para todo mundo ou vai ser bom para todo mundo. Vamos colocar numa questão de bebida alcoólica. Bebida alcoólica, péssimo para a voz, porque o álcool ele pode dar ele além de irritar na hora da movimentação, irrita mesmo, é uma substância que faz uma irritação na região da laringe, ela ainda dá uma sensação de anestesia. E aí você vai falando, vai gritando, sem ter uma coisa que tipo, "Ô, vem cá, para um pouquinho". A gente não tem, porque você está anestesiado. Então, quando para, acaba o efeito, aí que você vai ver o que você fez. Então, até mesmo sentir dor é bom pra gente ter um controle, um limite, né? E dor, para falar, não é normal. Quando a gente pensa na questão do café, a cafeína, ela tende a ser um indutor de refluxo mesmo. Então, a cafeína presente no café, no chá preto, na Coca-Cola, ela é um indutor de refluxo. Mas as pessoas vão ter efeitos diferentes. Tem gente que tem muita sensibilidade, outras pessoas têm menos sensibilidade. E eu falo isso, Carol, não é para cortar. Eu, por exemplo, o único vício que eu tenho na minha vida é o café. É uma coisa que eu preciso melhorar. Mas, hoje em dia, eu sabendo que eu sou uma profissional da voz, porque eu sou professora também, eu diminuí, assim, mas significativamente. Eu não deixo de tomar o meu café. E eu não aconselho ninguém a deixar, a não ser que a pessoa tenha mesmo alguma intolerância. Senão, ela só diminui. E vamos pensar nessa questão antes de usar a voz. Você é uma profissional da voz, então você tem que se comportar como uma atleta da voz. Vamos colocar aqui os atletas mesmo, jogador, os ginastas. Essas pessoas elas têm um treinamento diferenciado para ocupar, para a demanda que é imposta a elas. Elas têm uma alimentação que não é igual à de todo mundo. Ela tem um treinamento específico. Então, por que não o profissional da voz encarar isso também? Então, tem alimentos que podem, né, fazer mal para ela, assim como outras coisas que vão potencializar. E a cafeína é uma dessas coisas, que ela pode ser muito ruim para a voz. Ar-condicionado, gritar, ficar cantando muito tempo, qual é o modo errado, né, errôneo aí de usar a nossa voz? Então, o ar-condicionado, ele vai tirar a umidade do ar. E tudo que a gente precisa é de umidade. Quando eu estou colocando a nebulização, a gente está pensando na umidade, tá? A gente está pensando em colocar a hidratação diretamente ali. O ambiente umidificado é fundamental. O que reveste a corda vocal é uma mucosa que não pode ficar ressecada. Então, o ar-condicionado, nesse ponto, ele é muito ruim, tá? Porque ele tira a umidade. Quando a gente pensa no grito, gritar, eu faço um esforço, é ruim o atrito, o esforço que a gente faz. Só que o contrário também é ruim. Aí a pessoa pensa assim: não vou gritar, logo vou cochichar. Menina, tá trocando 6 por meia dúzia, porque o cochichar ele faz tão mal para a voz quanto gritar. É um esforço É um também, né? esforço também. E aí a gente tem que saber que, olha que interessante, quando eu falei que não tem as especificidades. Eu, dependendo do paciente, eu vou pedir para o paciente cochichar, mas com finalidade terapêutica, porque a lesão que ele apresenta, eu preciso mexer em determinada parte da prega vocal, que aí o cochicho vai estrangular aquela parte. O gritar, então, por via de regra, gritar faz bem? Não, é péssimo, não faça. Cochichar também é péssimo. Não faça isso. Procure um profissional para te ajudar. Até os gritos a gente tem técnica para gritar. Até isso a gente tem técnica certa, com apoio respiratório e tudo mais. Porque às vezes você está lidando, por exemplo,
com o ator e a personagem, aquele momento, demanda. No seu caso, você tinha um momento no seu treinamento que era importante aquela. E aí a gente precisa falar, olha, já que vai ter que fazer, então faça dessa forma. Então é só com profissional mesmo. E dentro do que você ensina na Fono, no meu caso, tinha essa questão do treinamento. Mas tem pessoas que precisam cantar e precisam manter mais tempo falando. Ter se especializado, se tornado uma mestre em voz. Você, em especial, ajuda mais essas pessoas, no caso? Porque eu me lembro na época que você atendia Sim, cantores, muito de alta pessoas. demanda. Sim. Quando eu falo, eu acho muito importante essa questão da qualificação, não é pelo título, e sim por você se aprofundar e se tornar, e saber mais daquele assunto. Então, nós temos especialistas em voz, especialista em fluência, especialista em todas as áreas, né? Nós temos em todas as áreas, em todas as profissões. E o que o especialista faz? Ele se aprofundou mais naquele assunto. Essa é a diferença. E aí você consegue tratar o profissional de uma forma diferenciada, porque você vai diretamente no ponto da necessidade dele. Às vezes, se procurar um profissional já está ótimo, Uhum. já está ótimo procurar um profissional. Mas quando você procura um profissional que é especialista no seu caso, ele sabe exatamente como agir e aí até o tempo de tratamento Reduz. reduz muito, mas reduz muito. Então, eu lido muito com cantores de alta demanda vocal mesmo, sabe? Então, são pessoas que às vezes elas precisam fazer 2, 3, já aconteceu o caso de 3 shows por dia, em Caramba. cidades diferentes, então a gente já tem aquela demanda física, porque viajar cansa também. Cansa você às vezes fazer uma viagenzinha, imagina a pessoa tá fazendo isso, ela tá cantando e o desafio maior é apresentar a mesma qualidade nas 3 apresentações do dia, nas 2 apresentações, e aí ela faz isso. Sexta, sábado, domingo, isso quando não vai quinta também. E é muito desgastante. Então, quando a gente pensa no profissional da voz, eu preciso saber como que eu vou potencializar a voz dele. Como eu vou fazer com que a entrega seja igual nas Da 3 primeira. apresentações? E ainda, como eu vou fazer com que essa pessoa fale e não desenvolva uma lesão? É por isso que a gente pensa nessa qualificação, os profissionais, os especialistas em voz e especialista em qualquer área. Então você, como foi no meu caso, eu recebia, né, todos os exercícios, você ensina a fazer, porque até a oclusão do Tudo. dente, tudo, eu me lembro bem, ela é uma excelente professora. E isso tudo é muito importante para que eu consiga ter o efeito Sim, certo, para que eu tenha essa performance melhora na vocal. performance. Exatamente. Para você ter uma ideia, por isso que a gente não pode ficar vendo as coisas às vezes, seja na rede social, seja às vezes, eu fiz o trabalho que ficou muito boa a minha voz, então faça aqui a mesma coisa. Porque a profundidade, por exemplo, quando você me Do mostrou o canudo. tubo, Uhum. a profundidade ela faz toda a diferença. Sim, eu estava pensando nisso Então, ela agora. faz toda a diferença. Se você vai colocar ele mais superficial, eu tenho um objetivo. Se eu afundo de uma posição mediana, eu tenho outro objetivo. Se eu coloco lá no fundo, eu tenho outro objetivo. Então, isso demanda o esforço que nós vamos ter e a sobrecarga. E aí, Carol, na academia, eu gosto sempre de fazer essas comparações, por mais que os músculos aqui da laringe sejam bem pequenininhos e não dê para comparar com o músculo do corpo inteiro. Mas, quando a gente vai para a academia, você chegou na academia, no primeiro dia ninguém vai sair colocando 100 quilos nas pernas, porque você vai ter uma lesão, você não vai conseguir andar no outro dia. O que que acontece? Você começa com 1 quilinho, depois você aumenta para 5 quilos, você aumenta para 10 quilos e assim vai. É uma progressão. Na fonoaudiologia, a gente está lidando com músculos.
E o músculo também, ele precisa de progressão. Então, eu preciso colocar a intensidade diferente, mudar o exercício e tudo mais. Aí vem outra questão. Vou colocar aqui, da estagnar. Você está lá na academia e você faz um exercício que hoje está te demandando um determinado esforço. Daqui a um mês, você fazendo o mesmo exercício, aquilo está parecendo nada, porque seu corpo já se adaptou. Uhum. E aí, o que que o profissional faz? O personal, ele aumenta a carga, ele muda, manda dificuldade maior. Imagina você ficar 3 anos com o mesmo exercício. É, gente, Aí é só para puxar a orelha mesmo. eu Se vou você voltar super sério. E é isso que eu tô querendo que você aí preste atenção o quão importante é um profissional, né, que realmente entende do que ele está falando, que ele se especializou nisso. Porque eu me lembrei na hora, para que você visualize melhor, a gente tem uma garrafinha, que podia ser até uma garrafa de água isso, mineral de 500 isso, ml, isso, e esses canudos eram mergulhados. Eu na me água. lembro que aqui os meninos, eu pedi para encher a garrafa, encheu, não, não, é só até aqui, É, marca 3 dedos, exatamente. porque isso é ter um profissional com você, entendendo, não é voz para tudo, é para que a voz. Se eu sou professora, eu falo durante 4, 3 horas, paro ali, então você vai trazer uma rotina de exercícios para Exatamente. cada. Para cada profissional. Para cada profissional. E aí, às vezes, você está com o instrumento certo, você está com o equipamento certinho, mas a execução está errada. E aí você não só não está beneficiando a sua voz, como você ainda está prejudicando. Você pode gerar uma lesão. E aí vem os meus exemplos de faculdade, né? Os exemplos que eu dou nas minhas aulas. Eu falo com os alunos, às vezes a gente se depara, quero fortalecer meu braço, estou achando meu braço muito flácido, eu vou para a academia. É o lugar certo? É, estou no lugar certo. O personal é o profissional indicado? Sim, é o profissional certo. Só que aí a pessoa não lembrou, ela foi fazendo tudo para todo mundo e ela manda você fazer agachamento. Você vai ter um ganho, você está fazendo agachamentos, vai ter um ganho, só que o seu objetivo do braço, que é o que você entrou, não vai ser atingido, porque você está trabalhando com o grupo muscular errado, não era aquilo que era para ser trabalhado. Então, é essa visão, por isso é que eu falo, a gente precisa procurar os profissionais certos e explicar para o profissional a demanda. Ele, a partir da sua queixa, ele vai traçar um treinamento, um programa de tratamento e você tem que seguir. Uhum. Aí vai eu lá na academia, vamos lá fazer tudo e chega lá eu vou uma vez por semana, uma vez por mês. Eu vou atingir meu objetivo? Não, e não foi culpa do personal. Não foi culpa do profissional, foi porque eu não segui a conduta correta. Pergunta: por quê? Eu não sei se é a maioria das pessoas, mas eu também tinha dificuldade em fazer os exercícios, porque você tem que ficar ali, né, Uhum. concentrado, fazendo, tem um tempo certo, é igual a academia mesmo. Isso. É desafiador esse tipo de exercício? A maioria das pessoas não faz, para, ou como já, assim como o laser, tem uma estratégia. Então, os exercícios, eles sempre eu, por exemplo, a minha vida que é muito corrida, eu me coloco sempre no lugar do paciente. Eu falo assim: "Espera aí, será que eu pararia tanto tempo na minha vida para fazer isso?". Aí eu falo assim: "Então, como é sua rotina?". E eu tento adequar assim: "Ah, eu tenho que dirigir durante 40 minutos até meu trabalho. Então, espera aí, deixa eu ver quais exercícios dá para você fazer enquanto você está dirigindo. Porque aí a pessoa não para, né, assim, um momento. É óbvio que tem alguns que a gente precisa sim, mas os exercícios eles são bastante desafiadores. Tem gente que acha mais fácil, tem e outros, e os exercícios também, eles é uma gama de exercícios, né? Então tem gente que tem mais dificuldade, outros menos dificuldade. O que eu faço é tentar, Carol, colocar de uma forma que eles não ocupem muito tempo, seja para a minha segurança, porque o paciente não entrar em uma fadiga, seja para a rotina do paciente mesmo. Então, às vezes,
nossa, eu faço comida, eu estou aqui cozinhando, então quando você estiver cozinhando, esse aqui dá para você fazer. Ao invés já que eu gosto de cantar, então vamos cantar a música, só que com esse som. Imagina essa música, enquanto você estiver fazendo a sua atividade, você já vai fazendo com esse som. E aí eu tento sempre colocar conforme a rotina do paciente e eles nunca ultrapassam, nunca, por vezes de execução, eles não ultrapassam 10 minutos. Não tem nenhum exercício meu que ultrapassa isso, né. Então é você fazer Melhora a aquilo adesão, né? muito mais, porque às vezes fica complicado, a gente até sabe da importância. É importante também a gente conscientizar o profissional, conscientizar o paciente sobre o porquê dele estar fazendo isso. E eu gosto de explicar sempre assim, ó, esse exercício vai melhorar desse ponto, esse outro faz essa outra coisa. Porque aí eu acho que melhora também, até mesmo você que sabe disso com maestria, essa programação. Se eu entendo porque faz sentido para mim, eu tenho melhor adesão. E você vê que eu continuo. Há quanto tempo foi? Tudo bem que já era para ter trocado, né? Mas eu me lembro até do quão importantes são as instruções, Uhum. né? Agora, é incrível como o ser humano ele precisa perder algo, ficar com muito medo para ir para determinados profissionais, né? É, eu falo sempre que a gente dá valor, né, depois que perde. E, coincidentemente, ontem eu estava conversando com uma professora de canto e eu falo que para mim certas coisas não fazem muito sentido. Por exemplo, se eu sou um profissional da voz, vamos supor que eu fosse cantora. Se eu sou cantora, o que é o meu instrumento de trabalho? A minha voz. Eu posso perder outras funcionalidades do meu corpo, mas a voz é a minha profissão. Então, eu preciso investir e cuidar, seja no investimento mesmo, seja no cuidado, porque eu preciso, quando perder, falar, ai, por que que eu não fiz isso? E a sua profissão está limitada, Fadada fadada ao ao fracasso ali sim. também. Falando nisso, quais são os principais problemas que chegam hoje para você no consultório? Daqui a pouco a gente vai falar da mentoria, porque hoje ela já ensina outros profissionais, já mentora outros profissionais, mas o que, no seu caso, já conhecem você pela questão da voz. Mas na fonoaudiologia, no geral, tem gagueira, por exemplo, que Sim, você é sim. especialista, tem outros problemas que eu gostaria que você contasse para a nossa audiência, que por esse motivo você deve procurar um fono. Uhum. Ou está travando, ou não consegue pronunciar a palavra toda. O que que a fono consegue resolver? É, eu sou suspeita, porque para falar Tudo. falar de fonoaudiologia, porque para mim a fonoaudiologia é a profissão mais importante do mundo. E eu sou suspeita para falar disso. Mas, assim, nós aqui falamos demais da questão da voz, né, que é uma área minha, né, de trabalho mesmo, mas a fonoaudiologia é a ciência da comunicação. Então, a fala, a voz é uma das partes de comunicar. Só que eu não me comunico só com a voz. Os gestos também, eles se comunicam e a gente sabe, né, o corpo fala. Eu não preciso emitir uma palavra e você já sabe exatamente o que eu estou pensando pelas minhas expressões, pelos gestos que eu estou fazendo. E às vezes a gente tem uma falha muito grande, Carol, na comunicação, que é quando as pessoas pensam assim, mas as pessoas falam que eu sou irônico, mas eu não sou irônico. Aí eu falo: "Mas espera aí, como é que aquela pessoa está se comu". A pessoa fala que eu sou irônica. "Ah, mas eu não sou irônico". Você acabou de ter um gesto de ironia que faz com que o outro interprete a sua fala como uma ironia. Por mais que eu não tenha, Tido a pensado, tido a intenção. intenção, o jeito que eu falei, eu posso falar: "Você é muito bonita". E eu tô assim: "Espera aí, ela tá com raiva de mim, ela tá me elogiando. Espera aí, ela falou que eu sou bonita e ela tá me elogiando, mas ela falou de um jeito bravo aqui comigo e aí eu não consigo entender". E a forma com que a gente fala é o que fica para o interlocutor. A voz é um dos detalhes, né. Aí a forma com que eu estou transmitindo isso. Então, eu preciso ter a voz adequada, eu preciso ter a articulação, essa parte de dicção
e articulação. Imagina, Carol, às vezes a gente fazia fora com a gente que faz isso. E a pessoa, o quê? E às vezes a pessoa fala, e ela fala assim, com Para uma voz, dentro. uma coisa meio. Então, a fonoaudiologia, nós tratamos isso, tá? É, com relação à questão de gagueira, que é outra paixão da minha vida. Conta pra gente. A gagueira, eu sou uma pessoa que gagueja. E aí fala, mentira, mas sou uma pessoa que gagueja. E aí, desde criança, eh, eu fui uma criança que tive alguns sofrimentos nesse sentido, porque a gagueira, ela acaba ficando uma coisa bastante estereotipada. Sim. E naquela época, o acesso, seja por questões financeiras, né, de família humilde e tudo mais, mas seja por falta de profissionais mesmo e falta de informação. Aí o acesso, o tratamento não era como é hoje. Hoje em dia, as pessoas acreditam, por exemplo, que a gagueira é emocional, Hum. e ela não é Essa emocional. era uma das perguntas, né, desses mitos. Então a A gagueira não é gagueira não é emocional. emocional. Isso é um mito. Falar que a gagueira é emocional é um E mito. o que é a gagueira? A gagueira é um transtorno neurobiológico. Lá dentro do nosso cérebro, a gente tem questões que impedem o fluxo normal mandar a boca mexer, por exemplo, a execução dos sons mesmo, da fala. Então, é um ato motor. Eu tenho que pensar e a minha boca está aqui falando, as minhas pregas vocais, está tudo aqui direitinho. Mas quando a pessoa gagueja, é um transtorno neurobiológico. Então a gente já desmistifica algumas questões, que ela é emocional, agora, não é emocional, porém Porém, fatores emocionais influenciam. prejudicam completamente no fluxo, ela pode ser um mantenedor, tá, da gagueira. E, quando a gente está triste, a gente não controla. Estou feliz, vou falar dessa forma, estou triste, vou falar dessa forma. Então, os fatores emocionais, eles têm grande impacto na fala. Outra questão que as pessoas pensam é que a gagueira, eu estou convivendo com uma pessoa que gagueja, e aí eu fico, nossa, vou gaguejar. Se ela é neurobiológica, é um transtorno neurobiológico, isso não pega, ninguém pega gagueira. Não existe isso da gente pegar gagueira. Então, o que a gente tem na literatura, herança genética, esse é um fator que influencia, o ambiente, transtorno de fala e linguagem, desenvolvimento e transtornos no desenvolvimento da fala e da linguagem, São tratados isso também. pode ter acontecido, então isso pode ser uma causa da gagueira. E aí nós Uhum. temos então essa questão da gagueira, da voz, nós temos essa questão de articulação que tem a ver com musculatura facial, hábitos ruins, hábitos que a gente chama de hábitos orais deletérios, chupar o dedo, ficar mordendo lápis, mordendo caneta, são questões que podem prejudicar a arcada dentária, inclusive, a posição dos articuladores, e a gente tem um problema de dicção. Eu quero saber um pouco se o DEPAC, que você explica o que se é tratado também dentro do consultório de Sim. fono. E o bruxismo, ele tem a ver também, porque eu não estou ali relaxando, né? E aí acabo pressionando ao dormir e, consequentemente, vai quebrando, né, o dente. É todo um. Uma cadeia. Então vamos lá por essa questão do bruxismo. O bruxismo, ele vai ser um apertamento, você vai apertar demais a musculatura. Tudo que é excesso é ruim. Então, se eu estou apertando aqui a musculatura demais nessa região, que é da articulação temporomandibular. Então, nós vamos o dia inteiro mexendo aqui, mexendo essa região. Se eu estou apertando, a gente tem um desgaste no disco e o impacto fica muito maior. Aí, Carol, se a pessoa aperta demais, por exemplo, ela pressionou tanta musculatura que às vezes ela acorda até com dor de cabeça. Então, diversos
casos eu já vi de pessoas que têm dor de cabeça e estão tomando remédio para dor de cabeça, a dor de cabeça não melhora, mas é porque a dor de cabeça é advinda do excesso de força da musculatura, é você sobrecarregar a musculatura. Então, o relaxamento que precisaria ser feito. Outra coisa é se aí aqui eu pressionei tanto que começou a doer. Se está doendo, eu começo a limitar a abertura da minha boca. E aí a abertura de boca fica limitada e a pessoa começa a falar com uma articulação diminuída por causa disso. Então, isso tem tudo a ver. Ela diminui a articulação dela e ela tem dores, sobrecarrega a musculatura. Aí vem por efeito o efeito cascata também. Aí às vezes a pessoa fala, ai, deixa eu mascar um chicletezinho que é relaxante para mim. E aí ela tá piorando o caso dela, porque ela está cansando ainda mais a musculatura. Aí você perguntou sobre O o DEPAC. DEPAC. Então, o DEPAC seria uma desordem de processamento auditivo. Hoje em dia a gente usa muito transtorno de processamento auditivo. O que é o processamento auditivo? É como você lida com a informação que você está recebendo. Então, eu preciso identificar os sons, eu preciso distinguir o som que é de fala para um som que é um ruído. Você sabendo, mesmo se você não estivesse me vendo agora, você saberia que é uma mulher que está falando, eh, que eu não sou uma criança, mas eu também não sou uma pessoa que tenha mais de 90 anos, por exemplo. Você está identificando o que eu estou falando, a Características. característica, a localização, o identificar de onde está vindo esse som. Isso tudo a gente vai fazendo, o nosso cérebro, o nosso corpo é tão perfeito que a gente faz isso automaticamente. Às vezes a pessoa, ela tem audição normal. Então ela Porém, fez a audição, a avaliação audiológica, ela tem audição normal, mas ela não está conseguindo lidar com essa informação que ela está ouvindo. E aí, às vezes, são aquelas pessoas que podem ter dificuldade em entender piada de duplo sentido. Quem nunca? Aí a pessoa vai rir e ela vai rir da piada depois de um tempão. eu Depois de um tempão, porque ela custou. Ah, então é isso aí que o negócio vai ser engraçado. Porque ela foi aí que ela viu a graça. Tem gente que manifesta esse transtorno de processamento com dificuldade em ouvir, em focar a atenção em ambiente barulhento. Então, às vezes, inclusive em sala, para escolas, tem crianças às vezes que têm dificuldades escolares, mas porque ela não consegue isolar o barulho do ambiente e focar na explicação. e E a isso fono trata isso? trata isso, tratamos isso, Foco? tudo. Nós tratamos isso. Inclusive, eu tenho um artigo publicado de processamento auditivo. Eu publiquei muitos anos um artigo correlacionando o processamento auditivo com crianças com distúrbio de leitura escrita. Às vezes, uma coisa a gente fica tratando ali o problema da leitura escrita, mas sem tratar a causa, que é o transtorno de processamento. E a gente faz isso hoje em dia com equipamentos cada vez mais modernos. A gente consegue fazer terapia em cabine ou ainda com fones de ouvido dentro do consultório. Então, isso depende da avaliação, mas o processamento auditivo, o transtorno, ele acomete crianças, ele acomete adultos. Às vezes, a pessoa que estuda, estuda, estuda e não consegue fazer na prova, ela não consegue. Pode ser um transtorno de processamento auditivo. Sim. E a audição dessa pessoa é normal. Ela não consegue lidar com a informação que ela está ouvindo. E aí a gente tem caminhos que eu vou treinando a pessoa para ela conseguir focar. Dependendo, porque são várias habilidades. Às vezes ela tem muitas habilidades prejudicadas, às vezes ela tem poucas habilidades. E a gente consegue fazer o tratamento disso tranquilamente. Começar com mentorias, né, com cursos, deixar aí um legado, né, transferir esse conhecimento todo, começou por qual motivo? Então, as pessoas, às vezes, eu tem profissionais, os profissionais se formam, às vezes eles não foram ainda procurar uma especialização, ou ainda, eu atendo determinada área. Só que ultimamente tem aparecido pacientes com essa demanda. E aí a pessoa fala: será que eu vou fazer uma especialização nisso? E aí ela pega uma supervisão
né? Uhum. Então, a gente discutir o caso e eu mostrar ali o caminho, como é para lidar com aquele paciente, né? Então, isso é a supervisão, ou ainda ela se aprofundar em determinado assunto que já vem bem com o foco da Modulado. mentoria, que aí nós vamos construindo aquele raciocínio e a pessoa depois ela vai sozinha. Então, a mentoria, eu brinco que ela é como se fosse uma muleta. Então, a pessoa ela tá tendo um suporte ali para depois ela conseguir fazer tudo sozinha. E aí, vários profissionais ficavam me procurando por isso. Eles queriam entender de determinado assunto, que é um assunto que naquele que eu domino, pela minha área. Então, cada profissional domina um assunto. Então, na minha área, e as pessoas iam me procurando, procurando, e até que foi fazendo isso Ou de seja, foram eles que te foram procuraram, não eles, não fui foi eu. uma. Eu acho interessante essa questão, eu sou uma pessoa muito privilegiada na minha vida, viu. Uhum. A começar por ter conhecido você. Eh, os meus caminhos, eles vão meio que sendo o inverso, sabia que eu não fui procurar ser professora de Olha eu só. eu sempre gostei de ensinar, mas eu lembro de uma situação, quando eu cheguei aqui em Brasília, eh, que uma colega minha, que fez mestrado comigo, ela falou comigo: "Karen, eu preciso de um profissional em Brasília, especialista em voz, e que a gente está com dificuldade em ter na época. Vem", então o acordo era que eu sairia de Belo Horizonte e viria para ficar 6 meses. O nosso combinado foi esse. E aí foi ficando, foi ficando. Então, olha, aí eu não procurei vir para Brasília. Aí fiz uma vamos lá então, e aí foi ficando. E aí nessa clínica eu lembro que eu trabalhava, uma eu ensinando uma profissional ela: "Por que que você não fala com fulano de tal, para você dar aula na faculdade?", que era a coordenadora da faculdade. E aí eu não falei, eu falei: "Ah, tá". Aí vem outro: "Gente, a fulana sabe que era coordenadora da faculdade, ela sabe que você daqui você podia dar aula". E aí, não foi um dia que a gente se deparou e ela me fez o convite para eu dar aula. E eu fui, assim como a faculdade hoje em dia que eu dou aula, né, eu quando eu fui convidada para palestrar para os professores num evento que é da rede do Brasil inteiro, da rede, e eu dei aula, e aí foi assim que as coisas vão acontecendo, né. E assim como foi com a mentoria da fonoaudiologia, as Maravilha. pessoas me chamando para, falar sobre a voz, falar sobre a gagueira, falar sobre trocas de fala também, são questões que aí principalmente voz e gagueira, que ficam muito evidentes nessas mentorias. E hoje, essa mentoria, ela é individual, tá funcionando, você já tem treinado, né, na verdade, otimizado o caminho desses profissionais, porque ela é assim, ou eu tenho a minha demanda, ou você tem, por exemplo, para a gagueira, como lidar, existe Hum, protocolo, como então é que é? então, eu sou uma pessoa que tem protocolos, mas eu não tenho protocolos. Deixa eu te explicar. Eh, eu acho que, às vezes, os protocolos eles tentam enquadrar todas as pessoas naquela situação. Só que aí tem essas especificidades de cada pessoa, e aí eu falo: "Olha, a lógica nós vamos ter aqui, só que para cada pessoa, para cada demanda, nós temos uma solução diferente". Então, o que eu faço? Essas mentorias elas acontecem, individualmente, tá, Uhum. mas em algumas situações eu faço em grupo também, mas com um grupo que seja das mesmas demandas. Então, por Sim, exemplo, pacientes com as mesmas demandas e tudo mais, às vezes a gente faz por N motivos, tá, podemos fazer em grupo, mas, muitas vezes eu faço individualmente para a gente pensar de o aque com profissional também, tudo bem, eu entendo o paciente, mas o profissional que vai aprender a lidar, que seja com a gagueira ou com uma outra, também precisa ser individualizado? não precisa ser. Não, não Pode. pode ser em grupo, tanto é que é o que eu faço nos cursos, né, Uhum. que aí eu ensino a mesma coisa para todo mundo. Legal. Ele só tem E que estar na aí mesma. eles e aí, não precisa ser individualizado com o profissional.
Nisso não. Eu falo para a gente discutir, mas ainda assim eu tento ensinar como que a gente lida com as especificidades de cada um. Então eu ensino um todo e começo a tentar trazer situações para a gente pensar fora Dessa isso caixa. de acontecer, tá. Então elas acontecem individualmente, acontecem em grupo e eu faço cursos e quando a gente está fazendo cursos, é a mesma coisa para todo mundo está tendo ali a mesmo, a construção do raciocínio ela é única. E o pré-requisito, claro, é ser formado, ter a graduação em Sim, fono. sim. Agora, por exemplo, às vezes já aconteceu, de eu ser chamada, por exemplo, por professores de canto, um grupo de professores de canto, e até mesmo para separar o que é do fonoaudiólogo, o que é do professor de canto. Eh, Às vezes porque eu falo que é um time. O médico, ele é o médico do time de futebol lá. Ele vai tratar a lesão, vai fazer a cirurgia, ele vai dar o medicamento. O preparador físico vai recuperar a musculatura do atleta. E o técnico de futebol, ele vai tirar o melhor do atleta naquela posição. Se ele vai jogar no gol, se ele vai jogar no ataque. Aí eu falo: "Então vamos colocar isso para vós. Eh, Tem o médico, que é o otorrinolaringologista, que vai ser o médico do time, que vai fazer a cirurgia, se necessário for, os medicamentos. O fonoaudiólogo, ele seria essa parte do preparador físico. E o Uhum. professor de canto, ele é o técnico. Ele que vai falar, qual é a posição, qual é a nota que ele vai conseguir atingir melhor o público e tudo mais. Então, se tem cada um tem uma função específica, não tem por que ter atrito. Sim. Não tem porquê, porque cada um sabe fazer uma coisa. E aí, às vezes, eu já fiz treinamento para cantores, para professores de canto, mostrando qual é o trabalho do fonoaudiólogo, qual é o trabalho do professor de canto e o que a gente poderia como é que eles poderiam potencializar o trabalho deles sendo professores de canto, sem a formação da fonoaudiologia. Então isso daí eu faço também. Os atendimentos online, hoje você atende online e virtualmente, fora Presencial. a aula e Aham. tudo isso. Você vê que é realmente possível, tem bons resultados, ganha-se com esse atendimento online, que inclusive eu acredito que é parte do estudo do seu pós-doc. Isso, isso. O meu pós-doutorado agora, eu estou fazendo um trabalho, um método de condicionamento vocal, de profissionais da voz, né, com um método que já existe, com sessões presenciais, e aí eu estou fazendo esse mesmo método, só que virtualmente e de forma intensiva, para a gente comparar esses efeitos. Mas isso só no estudo do pós-doutorado. Mas hoje em dia, eu acho que, eu já fazia isso antes da pandemia, mas depois da pandemia, a gente teve uma visão na minha cabeça, assim, eu acho que todos nós tivemos uma visão diferenciada para o virtual. Nós vimos a condição que é possível fazer diversas coisas de forma virtual. E se eu te disser que eu atendi diversas pessoas na época da pandemia e que esses pacientes voltaram agora, sendo de Brasília, por exemplo, continuam querendo virtual. E o virtual, Carol, eu acho que ele veio para ficar mesmo, porque nós estamos numa era digital, que as pessoas ficam, às vezes, ela não tem tempo, talvez, de se deslocar até o profissional, mas no celular todo mundo, quase todo mundo tem um Uhum. celular, tá? A grande maioria da população tem um celular, e aí ela consegue fazer tudo ali. Nós temos alguns atendimentos, algumas especificidades que não são possíveis virtualmente. Por exemplo, eu não consigo aplicar um laser num paciente de forma virtual, mas eu consigo fazer o treinamento dele, o condicionamento dele, eu consigo fazer a terapia dele virtualmente. E em sessões específicas, Encontra vamos pessoalmente. encontrar só para passar o laser. Ou ainda, uma rede. Eu atendo pessoas no Brasil inteiro e no mundo. Tem paciente meu no Japão, nos Estados Unidos, na Holanda. Hum. Então, e aí eu falo, eu atendo eles aqui e no Brasil, no Sergipe, no Rio Grande do Sul, lá no Pará.
eu estou fazendo um treinamento, precisa do laser? Aí vão fazer contato com um fonoaudiólogo daquela região ou Isso. alguém, a pessoa vai lá e nós conversamos entre profissionais e eu mostro a demanda que eu quero e ele vai. Então eu faço atendimentos virtuais e dá muito certo, independente da idade. Seja criança, e as crianças têm uma excelente adesão ao virtual também, seja adultos. Fala para mim, onde você se imagina depois de ter feito mestrado, Ah, doutorado, já tem as mentorias, onde você se imagina daqui a 5 anos, enquanto profissional? é, eu falo que às vezes a gente fica bastante cansado, né, assim, porque é muita demanda. Só que falar que eu vou parar é mentira, que ninguém vai, eu não vou parar porque a gente não consegue, né. Eh, eu quero daqui a 5 anos eu fico me imaginando, eh, em um lugar em que essa parte de mentorias ela esteja mais avançada ainda e com mais profissionais e atingindo mais profissionais. Eh, então eu acredito que é difícil, né, a gente falar sobre isso. Mas eu sei o que eu vou te falar sobre isso e Ah, eu agora te acredito. ouvindo, eu lembrei de algo que a gente começou a falar. No início você falou assim: "Eu tenho tantos alunos aqui no Lago Sul e eu queria voltar e agora eu consigo fazer", porque você se especializou mais ainda, você entende que tem mais resultados em menos tempo, ou seja, Menos tempo, quinzenalmente você atende mais mais pessoas. pessoas. Ou seja, você quer levar essa qualidade, né, de voz, porque é através da nossa voz que a gente ganha o mundo, né? Eu falo que aqui, Casa das Pontes, nós conectamos propósito. Olha onde a gente está conseguindo chegar através da nossa voz e o digital, ele vai poder potencializar, né, o número de pessoas, ou seja, vai ter que digitalizar Sim, isso. sim, e eu concordo plenamente, acredito muito nisso e concordo plenamente com você, eh, e eu vejo que, na minha época era página amarela, as pessoas achavam os outros nas páginas amarelas, e quem fica com a cabeça nas páginas amarelas que, eu estou tentando mudar isso e eu já consegui muito, né, bastante, até mesmo a partir do momento em que eu vi que eu não precisava dar os meus cursos, que eu sempre viajei, vou fazendo cursos, presencialmente. E eu falo: "Gente, às vezes eu mesma, hoje em dia eu sou Muito. uma consumidora de cursos Online. virtuais, porque eu falo: "Eu preciso ter tempo, eu vou fazer na hora que eu consigo, eu vou fazer do lugar que eu estiver", então o digital ele vem para isso. E quando eu falo com você, dessa questão de páginas amarelas, ninguém mais tem tempo de ficar procurando. E quando você está no digital, com um clique, com uma mensagem, preciso de um profissional tal, a inteligência artificial já te dá os profissionais que você vai procurar, tá? As redes, elas estão aí para isso. Então, potencializar com certeza e, eh, eu sou uma pessoa, Carol, que eu tento sempre me colocar no lugar do paciente em todos os sentidos, seja de tempo, seja no financeiro também, porque é investimento. E aí eu fico, mas para quê? Às vezes a pessoa me procura e ela já fica, ai meu Deus, tanto tempo, quanto tempo vai demandar? Eu sempre peço um prazo. Eu dou a minha conduta inicial e analiso para aquele paciente o prazo que eu espero. Então, às vezes eu falo, não vamos, semana que vem nós não vamos fazer. Daqui a 15 dias eu te mostro, porque aí eu já sei se aquilo fez efeito ou se não fez efeito. Tem casos que a gente precisa de até mais de uma vez por semana, mas outras vezes não. E outras vezes ainda acontece do profissional procurar e só um dia uma orientação, ele mudou o comportamento, já foi suficiente para a resolução do problema dele. E então a gente tem essa questão de atender virtual, atender por mais, com espaçamento maior de sessões, e eu acho que isso vai da pessoa para pessoa, e eu sou um tipo de profissional que eu sempre tento me colocar no lugar do paciente. E quando você fala na questão até financeira, né, em se colocar, e eu acho isso respeitoso, né,
Através do digital, né, pode-se também pensar nisso e atingir uma classe que talvez não poderia Com pagar certeza. para Com poder, né, fazer ali semanalmente, mas virtualmente, se essa mãe puder acompanhar e dentro do curso falar tudo isso, eu acredito que você vai São. conseguir realmente atingir esse propósito Com de toda certeza. chegar em tantas Com toda pessoas. certeza. Eh eu acho que é bem isso, de popularizar o acesso. A gente precisa que todo mundo tenha acesso. E, por exemplo, um paciente que eu atendo, lá em uma região distante do país, ele fala: "Na minha cidade não tem fonoaudiólogo, Olha só. não tem fonoaudiólogo". E que bom que ele me achou, né, que bom que ele acha várias pessoas e nós temos. E tem profissional bom demais. O Brasil tem profissional bom demais de fono, meu Deus do céu, em todas as áreas, mas na fono tem profissional bom e eu, sem falsa modéstia, participo da formação de uma geração que está vindo aí de grandes profissionais. Que Eu bênção. fico feliz de falar assim: "Nossa, gente, eu tenho certeza que essa é uma geração boa de profissionais", fora as que a gente já tem também. Vamos lá, eu quero que você deixe 2 mensagens. É tanto assunto, tem tanta Nossa, coisa que quando a gente pensa na voz, nessas pessoas que engasgam, se tem a ver a questão da timidez, se você associa com outros profissionais, com psicólogo e a fono, ou seja, gente, é muita coisa, porque a voz ela é, eu acho que o principal instrumento mesmo para que a gente chegue a qualquer lugar. Né, não é simples, quando você eu vou falando aqui, mas se tudo deixar a isso gente ficava o daqui dia inteiro, né. não Oh, é? meu Deus. E outra coisa que eu queria também te falar, que você falou das páginas amarelas, olha o que que a gente fez com os profissionais. Digitalizar, gravar você para que o máximo de pessoas compreenda o que que é a fonoaudiologia, mesmo quem está lá longe, através disso, e poder escolher o profissional, porque vão vir outros e outros virão. E aí a gente tem essa oportunidade de poder se conectar, escolher o profissional para além, né, do currículo, que aqui também é visto, inclusive tudo isso que ela fez e estudou vai ficar aqui na descrição, tanto do nosso YouTube, quanto do nosso Spotify, quanto do nosso Instagram, porque é correto que você conheça o quanto o profissional que você está escolhendo para chamar de seu e cuidar da sua saúde tenha estudado, porque isso é importante, senão de que adianta a gente ter que estudar tanto se isso não for valorizado em algum lugar por alguém. E quando eu falo valor, não é a questão financeira, Financeira. é que, para mim, por exemplo, quando eu te escolhi, você já era a referência. E foi uma indicação, que é como aqui no nosso consultório aberto, os profissionais vêm por indicação de outros profissionais, onde a gente valida ali a questão do currículo. E para te dar uma notícia, e também ao vivo, já está pronta a logo. Sabe como é? O mesmo programa desse aqui que a gente vai ter para empresários, páginas amarelas. É mesmo? O consultório é aberto para profissionais da saúde, porque eu não queria, né, misturar, não dá, não são empresários vocês, tem gestores, tem pessoas que são Aham. donos de clínica, mas os empresários, porque eu vivia falando, gente, eu quero isso, eu quero uma páginas amarelas, mas digital, né? Exato. Onde eu Aí encontro. é isso. É sobre isso. Você porque a gente já sabia que eu penso dessa questão, né, e a minha geração ficou muito marcada com a questão das páginas amarelas. O que seriam as páginas amarelas? É você saber onde procurar. Você não ia se eu vejo o amarelo, eu sei que ali tem profissionais. Então a gente ir no lugar certo e página E amarela de o moderna. sonho do consultório aberto é que seja esse o lugar onde as pessoas vão confiar para falar, eu quero encontrar um profissional, eu sei, eu vou ouvir o que ele vai falar, a Carol perguntou tudo, deixa eu ver se eu gosto desse, e que Fantástico. nós sejamos um acervo, em nome de Jesus, porque esse projeto é dele, um acervo de profissionais responsáveis e dedicados, que realmente se importam com ciência, com informação, com estudo, com verdade e com o outro. Porque como é que faz um Fantástico. trabalho desse se não ama pessoas? Não, é fantástico isso. E eu amo o que eu faço, eu
amo lidar com as pessoas, né? Eu amo ser fonoaudióloga. E aí, até mesmo aquele dia mais cansativo, porque é cansativo, né? Muita coisa, muita demanda. A gente mesmo, para a gente se encontrar, Carol, quanto a gente Caramba! conseguir, né, conciliar assim, tanto tempo, mas é tão gratificante ser fonoaudióloga, por isso que eu falo, eu sou suspeita. Ninguém pode falar, e a fonoaudiologia? Não, a fonoaudiologia é fantástica, é espetacular. É, a gente trabalha muito com essa interdisciplinaridade. Eu não trabalho sozinha, porque eu não sei fazer o trabalho do outro. Então, eu trabalho muito com a interdisciplinaridade. Então, os meus pacientes, todos eles vão para o psicólogo. Todos não, né? Todos é quando tem a Muita gente. demanda. Mas vão para o psicólogo, vão para o personal, vão para o nutricionista, para o otorrinolaringologista, para o psiquiatra, para todos os outros profissionais, inclusive profissionais da comunicação, do jornalismo. Até eu vou mandando e nós trabalhamos sempre juntos. Você deu um exemplo de engasgar, por exemplo, foi engasgar, né, que você Uhum. falou? A pessoa, às vezes, ela pode fazer isso porque ela não está confortável com aquela situação, mas pode ser um caso de disfagia, ela ter mesmo a dificuldade para engolir, e aí a gente precisa, isso é sério. É a única parte da fonoaudiologia que a pessoa pode morrer, inclusive, com disfagia. Então a gente tem situações em que eu preciso trabalhar com essa questão da disfagia, mas em outros momentos a gente está lidando com performance comunicativa. E o cérebro, e você sabe disso com muita maestria, ele como que coordena, né. Se eu estou pensando em algo, nossa, de julgamentos e tudo mais, e eu vou começar a suar e a gente vai começar, a palavra não sai, o negócio parece que fica preso, uma sensação de mão gelada, de tremedeira, mas se eu começo a pensar também, que eu estou treinada, que eu sei o que eu vou fazer, aquilo vai fluindo com mais facilidade. Então, tem situações em que a pessoa pode sim estar com um problema de performance, e aí são N coisas que ela Pode pode ser ter feito. de Ah, sintomas, ok. tá? De sintomas, assim. Às vezes até a travamento, até isso. Você tinha falado do engasgo e tinha falado de outra coisa Não, também as mensagens, porque eu quero que você mensagens. deixe uma para os profissionais, Uhum, para esses que você falou que está vindo uma gama de profissionais, e eu fico muito feliz de ouvir isso de você, porque diferente de na medicina, que eu tenho ouvido alguns, né, profissionais falarem que tem uma galera aí que não está querendo estudar tanto, que está vindo muito profissional e eles têm uma preocupação. Você disse que está fazendo parte da formação de grandes profissionais, grandes fonoaudiólogos que estão vindo por aí. Então, eu quero que você deixe uma mensagem para os futuros fonos, talvez até os que já estão aí formados e estão achando que a profissão não está boa, que isso, né, o que você tem a dizer sobre isso, sobre a sua profissão, para uhum. continuar amando e crescendo tanto, e também para pessoas como eu, lá atrás, mães que não sabem o quão importante é cuidar da voz, né, para incentivá-las, por exemplo. Todo mundo tem que ir no fono pelo menos uma vez na vida, tem que procurar. Qual é? Como é? É, então, o recado que eu deixo, eu vou colocar para as pessoas, então, primeiramente. Eh, n não tenha necessidade de passar por um fonoaudiólogo todas as vezes na vida, mas a partir do momento em que eu desconfio de alguma alteração, a fala da criança, eu preciso prestar atenção na fala da criança. Se está demorando para falar, se está com trocas na fala, a parte da gagueira também, se quando começou a gaguejar, e questões vocais, dentre outras várias coisas que o fonoaudiólogo faz. Então eu acho fundamental que passe por um profissional. É só o profissional que vai saber, a partir da avaliação, se aquilo é normal ou se não é normal. Quando eu falo para os profissionais mesmo, estudem, estudem. E aí, Carol, eu concordo com os profissionais que você citou, que falaram que algumas pessoas estão vindo com uma cabeça diferente. Não existe. Eu sempre vejo a tecnologia como positiva. E eu falo que a inteligência artificial é uma das coisas que eu vejo como muito positiva.
a inteligência artificial, ela não vai tomar conta de certas profissões que a fonoaudiologia é uma das que eu não vejo a inteligência artificial, a medicina, a cozinha, são diversas profissões que a gente não tem como. E ainda eu vejo que vai dominar sim um fonoaudiólogo que não saiba a estrutura, não saiba entender do ser humano, não saiba a base. Então as pessoas estão deslumbradas. Eu vejo num momento de redes sociais em que a gente compara o nosso bastidor com o palco do outro. E às vezes eu falo: "Ah, então tá ruim a profissão, porque eu estou me comparando", mas espera aí, será que aquilo é verdade? A gente tem que entender. E mais do que isso, deixa eu mirar o contrário, como é que o outro chegou até ali? É lá que eu tenho que ser. Eu quero mirar nos bons exemplos, tá? Então as pessoas precisam estudar, não existe nada que seja dado, a gente precisa correr atrás de conhecimento. E o bom profissional, ele se faz a partir de conhecimento, é estudando. Sem estudar, não adianta, a gente não consegue conversar, a gente não consegue resolver os problemas. E aí, se a pessoa não estudou, ela não vai conseguir solucionar um problema de um paciente. Se ela não conseguiu solucionar, ela não vai ser vista como um bom profissional. E aí vai o efeito cascata. Exatamente. Eu quero voltar, por favor, né? Ontem, porque a gente vai ouvindo e vai vendo o quão importante é. Eu quero continuar falando, eu quero falar o tempo, né? A respiração, o R, tudo direitinho, Ai, eu tenho uma porque aula com só tempos disso. de tanta ansiedade, até nós que eu tenho uma super facilidade, eu nasci falando, eu amo comunicar, eu amo ouvir, ter essa presença. Eu acho que na nossa conversa, eu sei como, né, você é profissional, percebe que eu estou ali, né, conectada, esperando um gancho para poder falar, para poder extrair o melhor que eu acredito que vem da outra profissão também, que é treinar pessoas, incentivar. Então, eu amo, mas eu preciso ser responsável com a minha voz e entender que a gente vai passando por coisas na vida que talvez você esqueça até de respirar, de falar e quão importante é. Então, eu quero voltar, eu amei. E você precisa, e nós, mães, profissionais, merecemos que você condense esse conhecimento, né? Acredito que você falou aí da sua origem, do quanto foi desafiador e do quanto para você foi importante o conhecimento e que foi a virada de chave para você e para suas irmãs. Foi. Então, isso pode e merece ser multiplicado, porque é como a gente está falando, as novas gerações vão precisar de profissionais para poder mostrar que ninguém hoje em dia fala, forme-se professor. Não. E como é que a gente vai fazer se não tiver professores? Eu amo a docência. Eu amo poder liderar e ensinar cada colaborador, cada, sabe, pessoa. E eu falo que a minha equipe, a pessoa pode chegar até com preguiça, com tempo, mas eles veem um brilho tão real, tão verdadeiro, do que eu gosto de trabalhar, que eu estou aqui de verdade, que daqui a pouco você vê o pessoal vai estar trabalhando mais e faz com excelência, porque tem coisa que você só transmite sendo. Então, essa responsabilidade, mocinha, é sua. Não leve tudo isso, esse pós-doc com você. Não. E eu acho que, falando de você, Karen, porque eu tive a oportunidade, né, de te conhecer, e, inclusive, gente, profissionais bons a gente indica, né? Toda vez que eu vejo alguém, recentemente, Eu né, acabei de receber uma indicação sua, fiquei feliz, de outro lado do país, de nem Boston, aí vem nem não brasileiro. tem o fulano. Se a gente Uhum. gosta muito de alguém, a gente vai indicar que a gente Indicar. gosta muito. Não, e se a gente gosta muito do outro e do profissional. Porque alguém que eu amo, eu quero que seja atendida, eu quero que aquela menina ela faça e consiga. Eu acredito que quem vai conseguir? A Karen. Quando eu penso em fertilidade, por exemplo, quem vai conseguir? Na medicina chinesa, a Erika Neri.
Porque a gente vai conhecendo e vai vendo resultados. Então, eu vivenciei. E, por favor, pense nisso. É a nossa responsabilidade, né? Multiplicar isso. Eu ia falar, gente, acabou que não concluí, porque eu lembrei da Érica, foi em outro lugar, mas eu acredito que era para dizer isso mesmo. Ah, talvez aqui do consultório, né? Que aqui é um local onde profissionais que se conhecem e que sabem que tem resultado, porque eu tive resultado com o trabalho dela. Então, o seu título é isso, não perdi o fio da meada. Ô, climatério, você não vai me vencer. E eu acredito que eu não vou mesmo, de tanto que eu acredito que eu sei que a minha memória é boa. O climatério tenta me levar, mas eu volto com a minha força e vou conectando. Mais do que um título. O amor que você sente, a vontade que você sente de fazer com que a gente funcione, o carinho, eu acredito que é isso que também tem que ser transmitido. Eu agradeço demais. Agradeço demais. Eu estou muito feliz e agradeço demais essa oportunidade de poder falar com as pessoas, de poder mostrar a minha profissão. E eu sou uma pessoa muito privilegiada de pensar, conhecer você, por exemplo, que está abrindo esse espaço e que só de estar aqui eu já comecei a imaginar quantas pessoas deveriam estar aqui também e quantas pessoas eu já vou falar para estarem aqui, para conversar com você, para estarem aqui, para levar conhecimento, para levar informação aos outros. E você, Carol, é uma pessoa que, desde quando a gente se conheceu, você é a típica que tem o brilho nos olhos, o brilho da profissão. Aí eu penso assim, se você consegue transmitir exatamente a credibilidade, a felicidade, o propósito a partir dos seus gestos, da sua comunicação. Eu falei com você hoje já no No bastidor, bastidor. como que eu acho você excelente comunicadora. E eu me inspiro em você, eu garanto que outros se inspiram também. Ai, que bom, eu fico feliz. E esse é o que a gente, enquanto responsável mesmo, que vem ao mundo para falar assim, a gente não veio só, é só para isso mesmo? Será que, né, não vai ter, então, esse local, o consultório aberto, ele é um projeto que eu falo, eu estou cumprindo uma agenda que Deus colocou, porque não era isso, eu ia retomar os treinamentos esse ano e estava procurando alguém para fazer esse papel e é meu. E o quanto eu amo, e o quanto eu vejo que, como você falou, não dá para outros profissionais bons não virem até aqui, porque enquanto os bons não vêm, os outros que sabem só falar muito bem e têm dígitos e dígitos, e não insumo de verdade, estudo de verdade, estão crescendo. E foi numa revolta dessa, de vendo uma médica que não era médica atendendo lá em Manaus, adolescentes na cardiologia. Eu falei, porque não dá para a gente também ficar só erro médico, erro isso, erro aquilo, o profissional que está fazendo isso, o outro que chegou. Então, vamos colocar um local onde profissionais que têm coragem de responder, porque aqui não tem entrevista comprada. Aqui eu não mando a entrevista antes Não. e vai acontecendo Vai aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Vai saber, vai responder e a gente vê que quando algum profissional fala, nossa, mas como vai ser? Nada, não vai ser em outra língua, vai ser sobre a sua profissão, é exatamente o que você faz o tempo todo. E a gente fica assim, ai meu Deus, ela não me mandou a pergunta, ela não me mandou nada. E que bom, ai, eu estou super feliz, Ah, eu super fico tranquila. feliz e fico feliz de você perceber o quão importante é para os outros profissionais, para Profissionais, profissionais de verdade pode ter virem, certeza. falarem, porque esse conteúdo vai para a nossa rede e vai para a sua. E aí a gente informa as pessoas que estão desinformadas. Aqui vem muito dermatologista, a gente fala que tem a harmonização e a desarmonização. Desarmonização. Então, a desinformação por profissionais, porque eles estão nadando de braçada até a gente chegar. Pode deixar que vai dar tudo certo. E agora, para finalizar o nosso quadro, na ponta da língua, com a fonoaudióloga, eu vou dizer a palavra e o que vier à sua cabeça, o que vier à sua mente, você fala sobre, tá? Vamos lá? É. Voz, Identidade, gagueira, emoção, ética, fundamental, consulta online, necessidade, supervisão,
Futuro. Fenda vocal. Consequência. Tecnologia. Não há como fugir. Paciência. Trabalho diário. Música. Acalanto. Futuro da fonoaudiologia. Estudo. Amei! Eu amei mais ainda. Que bom, Eu amei obrigada. mais ainda. Obrigada, Agradeço de verdade. demais. Obrigada. Viu? E, como sempre, aqui na descrição, como encontrar essa profissional maravilhosa e que eu acredito que se fosse para dar um nome para esse programa de hoje é estude, se informe. E aqui você tem informação clara, verdadeira e não só estude, mas dissemine, né? Contagie, vamos parar de contaminar a internet, vamos contagiar, indicar coisas boas. Mas para isso é necessário sentar, ouvir, estudar, porque isso aqui é uma aula. É uma aula. Até o próximo Consultório Aberto.